Olá, queridos, boa noite, na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Samuel Brito, pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo, o Ministério Fé para Todos. E como estamos nessa pandemia do Covid-19, não temos aberto a igreja por ordem do governo e nós temos feito essa comunhão através de lives. E hoje, quarta-feira, nós teríamos culto às 20 horas na nossa igreja. Como nós não estamos abrindo a igreja, tomando as precauções necessárias, obedecendo, porque obedecer é melhor do que fazer bobagem. Então, nós estamos nessa comunhão pela internet. Que Deus abençoe a sua vida. Não sei como está sendo a sua quarta-feira. Espero que esteja tudo bem. Espero que Deus esteja cumprindo na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, que Ele prometeu cuidar, tratar. E oro a Deus para que nenhum mal aconteça a nenhum de vocês. Não estou falando só para o pessoal da nossa igreja, porque estamos abertos ao mundo. Esse é o segredo da internet, estamos abertos ao mundo. Eu recebo bem-vindo, a alegria de muitas pessoas que estão muito longe, pessoas que eu não conheço, mas que através da internet nós temos tido essa conexão. E quando o nosso Deus é onipresente, Ele está em todo lugar o Senhor está, e agora Ele está aí com você. Se você está ligadinho, tenho certeza que Deus vai abençoar esses momentos que nós vamos passar juntos aqui através da internet, tá bom? Quero orar a Deus. Pai, é no nome de Jesus que falamos contigo, te somos gratos já pela madrugada, manhã, tarde, agora a parte da noite, e estamos aqui na nossa live, trazendo uma palavra que vem do coração de Deus, que é da Bíblia Sagrada, para abençoar a muitas pessoas, a muitas famílias, porque tem abençoado o meu coração. Pai, que o teu Espírito tenha liberdade de ação nessas vidas, porque a palavra de Deus diz que, ouvindo a palavra, é gerada fé no coração, e aonde existe fé, milagres aconteçam. Pai, a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração e a gratidão do nosso coração por vivermos esse dia, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, e pela fé e pela salvação que temos em Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, para a glória de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, vou dizer mais uma vez, somos membros da Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, eu sou o pastor presidente, e vamos ter esses momentinhos aqui juntos para glorificarmos ao nosso Deus e também sermos alimentados pela palavra de Deus, tá bom? Estamos na semana da Páscoa e não se ouve mais falar em chocolate, há muito pouco. Se não tivesse acontecido a Covid, talvez as propagandas na mídia, todos estariam falando de chocolate, só que chocolate ficou à parte, apesar que é algo muito bom, muito gostoso. Mas a Páscoa tem que ser lembrada, porque foi ali que Jesus garantiu o perdão dos nossos pecados, quando Ele morreu na cruz do Calvário. E no domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, assegura-nos que um dia também iremos ressuscitar em Cristo. Então essa semana é uma semana da Páscoa, é uma semana que você vai ouvir falar da morte de Jesus Cristo, que não foi uma derrota, foi uma vitória contra o mal, a sua morte, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, nos garantindo a ressurreição também naquele dia. Queridos, e já como é Páscoa, semana da Páscoa, eu quero cantar uma música, um velho cântico, que fala sobre a morte de Jesus. Se você conhecer, cante com a gente.
Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinho, sua fonte sangrava, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde, inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Essa é uma história que você já ouviu muito, já viu filmes feitos sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E esse cântico é um cântico muito antigo, que fala da sua prisão, do seu julgamento, da sua morte, do seu pedido ao Pai que perdoassem aquelas pessoas porque elas não estavam sabendo o que estavam fazendo. Depois Jesus morre, é sepultado e ao 3º dia ele ressurge dos mortos, dizendo que a chave da morte e do inferno ele havia conquistado. Queridos, é uma semana de Páscoa. Nós estamos vivendo uma pandemia que tem alarmado a muitos. O mundo inteiro está parado e isto é preocupante, mas estamos obedecendo, estamos orando a Deus para que Deus livre pessoas, desse vírus maldito, maligno, que tem causado muito choro, muita dor, muito sofrimento. Muitas pessoas têm morrido e é a hora mais triste porque você não pode se despedir do seu ente querido, porque o caixão é lacrado
Em alguns países eu já vi que eles nem chamam os parentes. São levados corpos para serem cremados. Deve ser algo muito triste, muito terrível, você não poder se despedir do seu ente querido. Mas estamos nesse mundo, estamos sujeitos a essas coisas e que Deus nos guarde. Eu sempre leio aqui o Salmo de número 46, dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. E eu não me esqueço disso, que Ele é o meu socorro bem presente. Ele disse, antes de subir aos céus, depois da sua ressurreição, Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a minha fé, eu creio nisso, eu estou agarrada nessa fé, de que Deus está comigo todos os dias, que Deus está comigo, com a minha família, com os meus familiares e com aqueles que creem no Senhor Jesus como único Salvador e Rei. Então, querido, seja bem-vindo a esta live, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ter uma palavra agora da Bíblia Sagrada e depois nós vamos estar orando. E não importa a doença que você tenha, não importa, seja Covid ou não, se você tem familiares que já foram acometidos dessa Covid ou outra doença que a medicina já diz que não tem cura, ou outra doença que você está sofrendo. Daqui a pouco nós vamos estar orando por você. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você crer, ele disse para Marta, Lázaro estava sepultado há 4 dias. Jesus disse: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Eu digo a você, meu ouvinte, você que está me vendo agora, não importa o diagnóstico, não importa o que o psiquiatra disse, o que o psicólogo, o que o médico, o que os entendidos nesses assuntos podem ter falado para você. Deus, através de Jesus Cristo, através do nome de Jesus Cristo, Ele tem poder sobre todas as coisas. Amém? Eu quero falar algo muito gostoso hoje, porque as pessoas me perguntam, eu tenho uma programação de rádio diariamente, uma rádio aqui no nosso município, e eu tenho falado e tenho recebido algumas perguntas sobre: pastor, mas quando nós estamos fazendo a coisa certa? Eu digo, queridos, existem motivações certas e atitudes erradas, ou princípios errados. Eu vou mostrar na Bíblia para você que você pode ter uma motivação certa. Tem pessoas que me dizem: pastor, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, não estou precisando, eu faço isso. Tudo bem, filho. Eu digo para filho, eu digo, tudo bem, você está fazendo o bem. E aqueles que semeiam o bem vão colher o bem. Agora, só que para a salvação é preciso que você compreenda que você é pecador, que você não é esse bonzinho que você está falando, que distribui. Eu tenho empresas no mundo inteiro que distribuem a orfanatos, a asilos, pessoas que agora estão distribuindo cestas básicas. Bacana isso, meu Deus do céu. Eu gostaria de ter condições de distribuir para aqueles que estão precisando de cestas básicas. Só que isso é um bem-estar para você. Você está cuidando do seu futuro, porque a Bíblia diz que o que você semear, você vai colher. Mas quando se fala em salvação eterna, em vida eterna com Deus, dinheiro não compra, posses não compra. Somente você entender que você é pecador e que você precisa de um Salvador. E na Bíblia Sagrada nós encontramos Jesus Cristo dizendo que Ele é o Salvador, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é o único caminho para Deus. Só Ele tem poder de perdoar pecados. Eu, como pastor, não posso, padres não podem, pais santos não podem, ninguém. Dinheiro não compra salvação, só o sangue de Jesus pode nos perdoar. Tá bom? Eu gostaria que você prestasse atenção a uma motivação certa
que fala de uma motivação certa, mas o princípio foi errado. Eu quero falar do rei Davi. Rei Davi foi ungido rei em Hebrom e depois de alguns anos reinou sobre todo Israel. E até hoje se fala de Davi, os salmos de Davi, os cânticos de Davi. Davi foi um rei que até hoje é honrado lá, o seu túmulo, eu estive lá. São 24 horas onde os sacerdotes ficam, onde está sepultado o rei Davi. E uma das preocupações do rei Davi, quando ele assumiu o reinado de Israel, foi que a arca, que era o sinal da presença de Deus diante do povo hebreu, tinha sido levada na guerra contra os filisteus. E Davi, quando assumiu todo Israel, o primeiro propósito dele, a primeira motivação que era certa, ele resolveu trazer a arca que estava longe do lugar em que ela deveria ficar. Uma motivação certa. Fazer o bem é o certo. Abençoar pessoas é o certo. Ajudar é o certo. Ser obediente às leis é o certo. Mas, primeiro você tem que tomar uma decisão para você, na sua alma, no seu coração, de ter Jesus Cristo reinando na sua vida. Davi, quando assumiu, que viu que ele tinha o poder e tinha a força do seu exército para tomar a arca da onde estava, aí nós vamos recordar algumas coisas aqui, porque na época do sumo sacerdote Eli foi quem a mãe de Davi, a mãe de Samuel, entregou a Eli para cuidar de Samuel pelo chamado do profeta Samuel. Então é um tempo bem antigo, tá? Não havia ainda esta lei, e Eli, já com 98 anos de idade, tinha os seus filhos, Ofni e Finéias, que desagradavam a Deus. Era um escândalo para Eli, pois seus filhos cometiam atos abomináveis à casa de um sacerdote. E Deus, indignado porque Eli, como sumo sacerdote, não tomava a atitude de punir os seus filhos, não tinha mais força para punir os seus filhos. Quando o povo foi à batalha contra os filisteus, houve a guerra e os filisteus, por permissão de Deus, venceram a guerra, tomaram a arca, que era o sinal da presença de Deus no meio do povo hebreu, e mataram, além dos outros mortos, os 2 filhos de Eli. E Eli, quando os filhos saíam para a guerra, era muito tempo, ele ficava sempre na porta, sentado a uma cadeira, esperando ansioso a resposta da vitória do povo de Deus. Só que, quando nós não consertamos a nossa casa, a desgraça vem. E Ofni e Finéias foram mortos, a arca de Deus foi levada, e a mulher de Finéias estava grávida, e quando vieram trazer a notícia ao sumo sacerdote Eli, já velho, 98 anos, disseram: perdemos a guerra, seus 2 filhos morreram. E ele perguntou: e a arca do Senhor? E lhe disseram: a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. Foi um choque para ele, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E assim a arca do povo de Deus ficou longe do povo de Deus. Só que a arca do povo de Deus era para ficar no meio do povo de Deus. E enquanto a arca ficou na casa de um filisteu, ou no templo de um filisteu, que a primeira situação, quando eles pegaram a arca, foram cultuar ao deus deles, que era o Dagon. E a estátua do rei Dagon, do deus Dagon, estava lá, e pegaram a arca de Deus
e colocaram aos pés da estátua de Dagon, que simbolizava o Deus dos filisteus, e saíram festejando, bebendo muito, curtindo a vitória sobre o Deus dos hebreus. Só que quando foram ver de manhã como é que estava o rei Dagon, se o rei Dagon tinha se agradado, a estátua tinha se curvado, estava no chão diante da arca caída. E eles disseram: que isso? Pode ter sido um vento forte. E colocaram novamente a estátua de pé. E na noite seguinte, colocaram a arca em frente, dando honras a Dagon, a vitória a Dagon. O que aconteceu? Isso se encontra lá no livro do profeta Samuel, primeiro capítulo 5, 6. Está lá, você vai ver que a estátua novamente agora estava caída e os seus braços partidos. E eles temeram e tiraram a arca de Deus dali e começaram a botar na casa dos seus súditos. E aonde a arca trazia lamentação, trazia choro, trazia dor. Pessoas ficavam cheias de furúnculos no seu corpo e foram levando de casa em casa até que o povo se reuniu diante do rei dos filisteus e pediram que levassem a arca que representava o Deus de Israel, porque era um Deus muito cruel. E assim se livraram da arca, porque a arca de Deus tem que ficar no lugar onde Deus esteja. Porque a arca de Deus é o sinal da presença de Deus. E assim, o sinal da presença de Deus é bênção na vida. Estamos no meio dessa pandemia, mas Deus prometeu estar conosco. Não temas, não fique preocupado. Deus é com você. Obedeça às regras que estão sendo estabelecidas pela medicina, mas não brinque com Deus. Até que a arca ficou na casa de uma pessoa muito importante, a casa de Abinadab. E Davi agora reúne os seus exércitos. O texto diz isso, ele reuniu cerca de 30 mil homens, soldados, para buscarem, capítulo 6 do segundo livro do profeta Samuel. Diz assim: a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalã de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram, presta atenção nisso, puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô guiavam o carro novo. Você pode pensar, a intenção de Davi foi ótima, uma motivação certa, só que as atitudes foram erradas. Ele não quis prestar atenção no que Moisés disse lá atrás. Lá atrás, Moisés fala sobre a monarquia, antes de haver monarquia em Israel. Moisés fala, Deus dá orientação a Moisés para avisar que quando houvesse a monarquia, teriam que levar a arca de uma maneira que Deus havia orientado. Porque Deus havia pedido a Moisés para fazer a arca, que seria na caminhada do deserto, o sinal no tabernáculo da presença de Deus. Então tinha que ser a arca carregada, primeiro, pelos levitas. Segundo, tinha que ser varas. A arca tinha 2 argolas, 4 argolas laterais, onde entrava a vara de um lado e de outro, e os levitas, sem tocar na arca, levariam a arca para o lugar que tivessem que locomover. Davi esqueceu disso. É uma motivação certa com princípios errados. A intenção de Davi era de trazer logo a arca. Davi era um homem de Deus, mas esqueceram de consultar os livros.
Isso nos alerta que você pode ter uma motivação certa, mas nas suas atitudes cometerem atos que a Bíblia, que é a palavra de Deus, condena. Davi vai à casa de Abinadab. Eu vim buscar a arca, e prontamente ele entrega a arca. E o que acontece? Davi fez um carro novo. Calculo como Davi fez esse carro para trazer a arca. O carro deveria ser um carro espetacular, tá? Para trazer a arca, botar a arca ali em cima. E os cavalos deveriam ser cavalos de primeira qualidade. E saíram da casa de Abinadab para o povo em festa, 30 mil em festa, cantando louvores a Deus. Isso é que é interessante você prestar atenção. Cantavam louvores a Deus. Estavam trazendo a arca de Deus para o lugar certo, mas estavam fazendo algo que desagradava a Deus. Quando nós ferimos os princípios de Deus, nós causamos dor, tristeza, morte. Tanto que Paulo, o apóstolo São Paulo, diz lá na frente que o salário do pecado é a morte. Davi, todo feliz da vida, vinha cantando à frente, um rei cantando à frente, todos cantando, bendizendo ao Deus Todo-Poderoso, mas Deus não recebe louvor de maneira errada. Eu estou cultuando a Deus, como é que está a sua vida? Eu oro a Deus todos os dias, como é que está a sua vida? Você já pediu perdão pelos seus pecados? Você já reconheceu que você é pecador e que precisa de um Deus? Davi fez tudo certo, a motivação era certa. Ele era o rei, ele podia fazer isso, era um servo de Deus. Só que colocou a arca de maneira errada. Era para ele ter levado os levitas e ter colocado os umbrais, as varas do lado da arca, para que ninguém tocasse na arca, e os levitas, que tinham esse direito, era Deus que estabeleceu, caminhasse até o lugar que a arca ia ficar lá em Israel. Só que Davi não fez isso. Não foi por maldade. Ele não consultou os oráculos de Deus. E aí é o que você pode estar pensando agora. Mas a intenção é boa. A intenção era fazer o bem, não o mal. Mas só que nós somos pecadores. Nós não poderíamos, ninguém, fora o sumo sacerdote e os sacerdotes, poderiam tocar na arca de Deus, que era o sinal vivo da presença de Deus. O texto bíblico diz que ele vai buscar, segundo o livro do profeta Samuel, de 6 a 11, você depois leia, e em dado momento no caminho, que era sinuoso, o boi tropeça e a arca de Deus ia cair do carro que Davi havia feito. E Uzá, na boa intenção, segurou a arca para ela não cair no chão e quebrar. Na boa intenção. Queridos, de boa intenção o inferno vai estar cheio. Uzá, Davi não deveria ter permitido isso, deveria ter avisado. Ninguém pode tocar na arca. Ele deveria ter levado os levitas, não carregar num carro de boi. Os levitas é que teriam que andar carregando a arca até o lugar do seu destino. Mas usar uma boa intenção é aquilo que eu estou trazendo isso aqui que Deus colocou no meu coração para trazer. Não viva de boas intenções. Boas intenções são boas? Sim. Mas procure saber o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Ali, Davi estava fazendo algo para agradar a Deus, mas da maneira errada. Deus não recebe adoração nem louvor de maneiras erradas. E aí houve um pavor, porque Uzá foi morto na hora quando tocou na arca. E aí Davi se apavora e clama a Deus, fica indignado, meu Deus, porque era um inocente. Mas a ordem de Deus era não tocar na arca quem não fosse da linha sacerdotal ou os levitas. E Davi imediatamente pega a arca,
carrega novamente e deixa na casa de Obed-Edom. E aí, queridos, a arca de Deus, no lugar de um homem bom, um homem que buscava Deus, ficou lá, ninguém tocava na arca. O sinal da presença de Deus traz milagres. Você vai ver isso, que quando a arca, o tempo que a arca ficou na casa de Obed-Edom, coisas maravilhosas aconteceram naquela família. E havia, todos diziam que a casa de Obed-Edom estava próspera porque a arca de Deus estava lá. Sinal da presença de Deus, quando você obedece à palavra de Deus, traz prosperidade, traz bênçãos, traz milagres na sua vida. Davi foi para casa, triste, para o seu palácio, e procurou saber como deveria trazer a arca de volta. E aí ele procura o que dizia a palavra de Deus, a ordem de Deus. E Davi depois vai novamente e traz a área correta que Deus havia falado. E a arca voltou, e a presença da arca trazia a vitória ao povo hebreu. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Sobre motivações certas, mas princípios errados, atitudes erradas. A sua motivação tem que ser fazer o bem, procurar a Deus, buscar em primeiro lugar, viver uma vida santa. Talvez eu esteja falando com alguém ou com pessoas aqui que já foram da casa de Deus, já foram líderes na casa de Deus, mas por problemas, por lutas, por dificuldades, ou até por desprezo de alguns, você entristecido se afastou. Você sabe que não basta só conhecer Deus, que não basta só você decorar a Bíblia, basta você voltar para a casa de Deus, basta você apenas tomar uma posição diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa o que eu fiz, eu me afastei de Ti, eu guardo mágoas, eu guardo ressentimentos, mas eu quero agora perdoar todas as coisas e voltar para a Tua casa. Muitos tiveram o lar destruído, muitos estão sofrendo, tiveram perdas terríveis, só que precisam voltar à casa de Deus. Quando a arca foi levada, houve tristeza em Jerusalém. Mas quando a arca é trazida de volta, houve festas, alegrias. Porque quando você se reconcilia, quando você adora a Deus, quando você faz a vontade de Deus, quando você busca Deus em primeiro lugar, quando você sabe que só Jesus Cristo salva, santo nenhum salva, Pedro não salva, Paulo não salva, João, todos eles apontam para a salvação que é Jesus Cristo. Virgem Maria, bendita, a Bíblia chama de bendita, mas ela também não pode salvar ninguém, não pode interceder por ninguém, porque ela também morreu. E todos os outros morreram, não podem interceder por ninguém. Então, queridos, é você agora tomar uma posição diante de Deus. Estamos vivendo essa pandemia. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe, estão todos apavorados, com medo de perder emprego, com medo de perder familiares, com medo de pegar a doença, choro, dor, sofrimentos, tristezas. Mas nós temos um Deus que prometeu enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele prometeu que aonde nós estivéssemos, Ele estaria conosco. Mas que nós entregássemos o nosso coração, a nossa vida a Ele. Não vivermos uma vida religiosa, mas uma vida com Deus. Ouvindo a palavra de Deus, que é alimento diário. Lendo a Bíblia. Fazendo com que a sua vida seja edificada pela palavra de Deus. E pedindo ao Espírito Santo que quando você toma a posição por Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E Jesus disse que Ele iria nos convencer de tudo que Jesus havia falado, de tudo que Ele havia prometido. O Espírito Santo faz isso hoje, quando você abre o seu coração para Cristo. Quando você abre a sua vida e dizer: Senhor, me perdoa.
Eu sou pecador, eu não sou bonzinho. Eu pensava que era bonzinho. Eu pensava que abençoando orfanatos, abençoando asilos, abençoando pessoas, isso traria um refrigério para mim. Não traz. Isso abençoa a tua vida. Porque quando você semeia boas coisas, você colhe boas coisas. Quando você semeia coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Mas eu estou falando de eternidade. Eu estou falando de salvação. Que só Jesus Cristo pode salvar. Não adianta motivações certas. Aqui nós temos algo, diz assim, temos que obedecer prontamente às ordens de Deus. Não pecarmos contra Ele. Princípios errados, atitudes erradas, geram dores e sofrimentos, como pode gerar a morte. Por isso temos que tomar todo o cuidado de buscarmos a Deus da maneira certa, não de qualquer maneira. Eu tenho pessoas que dizem, pastor, eu não preciso ir à igreja. Eu entro no meu quarto, a Bíblia diz lá para entrar no seu quarto e o Pai que está em secreto, ele vai te ouvir. Tudo bem. Só, queridos, que nós temos um inimigo que se chama o diabo. Ele vai tirar esse tempo seu. E tem mais, você precisa se alimentar da palavra de Deus. E isso só acontece quando você vai à casa de Deus, onde a mensagem é pregada. E essa palavra da Bíblia Sagrada, essa palavra gera fé no seu coração, te dá firmeza, te fortalece, faz com que você fique firme. E quando venham essas pandemias, guerras, lutas, dificuldades, desempregos, baixa economia, causam várias coisas ruins, mas você sabe que você tem um Deus. Se você estiver fazendo a coisa correta, Deus, a Bíblia diz que Deus vai batalhar por nós. Que Deus vai ouvir as nossas orações e vai nos socorrer. Que nos momentos de maiores dificuldades que você tiver, Ele vai estar presente. Todos podem te abandonar, todos podem não te ajudarem, mas Deus vai providenciar o socorro, a bênção, o milagre, a provisão. Se você procurar um lugar para adorar ao seu Deus, buscar, Jesus diz assim, para nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus pela sua vida. Quero pedir a Deus pela sua família. Quero pedir a Deus pelo nosso município aqui, que é São Gonçalo, um município metropolitano do Rio de Janeiro. Quero pedir pelo meu estado, quero pedir pelo Brasil, quero pedir pelo mundo. Quero pedir pelos médicos, enfermeiros, aqueles que trabalham na saúde, que estão enfrentando essa pandemia de corpo e alma, sem se preocuparem que o mal também pode vir a eles. Vamos pedir que Deus ilumine as autoridades constituídas, que ao invés de brigarem, de discutirem sobre política ou quererem aparecer mais, se preocuparem com a população, com o povo, com pessoas que foram compradas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo. Que o nosso presidente, nossos governos, prefeitos, municípios tomem atitudes certas e busquem a Deus. Busquem em Deus em primeiro lugar. Que os ministros, que temos tantos aí, que os secretários de Estado, secretários de municípios, busquem a Deus em primeiro lugar. Deus vai trazer resposta. Deus nunca negou resposta. Você pode até dizer, pastor, mas como é que eles foram cativos para a Babilônia? Como é que eles estiveram cativos com os medos e persas, o Império Romano? Por desobediência de Deus, por não ouvirem a voz de Deus. Davi aqui teve uma mão certa, mas agiu erradamente sem consultar a palavra sobre o que Deus havia ordenado. Então muitos erros são cometidos. E aí a punição de Deus, quando nós quebramos os princípios de Deus, a punição é dor, morte, sofrimento. Mas eu quero orar por você. Se você entendeu o que eu falei aqui, estou falando de motivação certa, mas atitudes erradas, princípios errados. Quando nós desobedecemos às ordens das nossas autoridades, nós estamos colocando atitudes erradas num princípio certo. Pastor, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar.
eu preciso sustentar minha família. Primeiro, não desobedeça. O que você tem que fazer agora é pedir a Deus como você vai agir e esperar que Deus vai providenciar o socorro por você. Tá bom? Eu vou orar por você. Eu estou recebendo aqui da minha filha Sara muitas pessoas pedindo oração aqui. Orar pelo nosso irmão Robertinho, que a febre já está cessando, né? Ele é taxista, e pedindo por todos os outros taxistas também que se expõem, trabalham em Uber, que estão nas ruas aí socorrendo pessoas, transitando com pessoas, mas eles também estão expostos. Que Deus nos guarde através do nosso irmão Robertinho, todos os nossos taxistas e aqueles que trabalham autônomo, são autônomos. Orar pela irmã Eliane, o seu filho Júnior. Temos que orar pelo Manuel. Estão pedindo aqui que da avó Alcídia, o Nenel da Alcídia, orar pelos profissionais de saúde. Estão pedindo aqui, pediram pelas grávidas. Quem está grávida, minha filha é uma que está grávida, que Deus a socorra. Pediram pelos pacientes nos hospitais do câncer, que estão sofrendo muito. Oração por Cauã. E são tanta gente que a gente pode orar, tem que orar. Estão pedindo pessoas que estão entrando aí. Nós temos um pedido de oração na igreja e vamos incluir agora nesse momento todos aqueles pedidos. E hoje é uma quarta-feira que a gente denomina mesa cirúrgica. Então você que faz parte, você que é membro da Igreja Fé para Todos, seu nome já está incluído aqui. E você que está longe, não conseguiu entrar na internet para mandar um pedido de oração, chegue agora perto do seu aparelho. Eu quero orar por você. Quero pedir pela sua vida. Esse Deus que eu sirvo, que eu creio, que criou todas as coisas, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele abençoa. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador, eu falo agora contigo, junto com centenas, milhares de pessoas orando comigo através da internet. Como tu és bom, como as tuas misericórdias acontecem para nós, porque tu és um Deus de amor. Não foi porque o Uzá morreu que o amor teu por nós foi desfeito. Porque quando nós cometemos erros, tomamos atitudes erradas, quando nós quebramos princípios teus, tu não te agradas disso. Pai, tem muita gente que ora comigo agora, ou pessoas que estão me ouvindo agora, dizendo que o Deus é tão bondoso e não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. O inferno, na Bíblia diz, foi feito para o diabo e os seus demônios. Mas aqueles que desobedecerem, que não buscarem a Deus, que não aceitarem Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, esses irão para lá. Eles mesmos irão escolher. Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. A porta é do coração. O coração é a única porta que se abre por dentro. Você tem que abrir o seu coração e deixar Jesus Cristo entrar e comandar a sua vida. Não uma vida religiosa, mas uma vida feliz, porque Ele prometeu que o fardo dele é leve, é suave. Deus, mas existem pessoas sofrendo agora. Tu és o Deus da cura, o Jeová Rafá. E é no nome de Jesus que eu repreendo todo o mal, toda Covid-19 e doenças, seja lá qual nome tenha, toda a energia maligna de enfermidade, todo o espírito de enfermidade, que nome tenha, eu te repreendo agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Caia por terra, saia desse corpo, saia dessa família. Senhor, quebra os cadeados que estão impedindo as pessoas de trabalharem. Quebra os cadeados, Senhor, em nome de Jesus. Que haja fonte de renda, que haja fartura do alimento, da saúde familiar. Meu Deus, se é pecado, perdoa-nos, Senhor. Perdoa os pecados.
lava-nos com teu sangue. A tua palavra diz, Senhor, que tu és o Deus que socorre os aflitos, os necessitados. Deus, vai ao encontro dessas vidas, enxugue as lágrimas, faça, Senhor, milagres acontecerem nessa hora, porque o teu nome será ainda glorificado. Eu sei que tu não precisas mais de glória, porque tu já és glorioso, mas diz que o teu nome é glorificado, e onde o teu nome é glorificado, a paz, a alegria, a certeza da salvação faz com que vivamos felizes. Pai, cuida do nosso município São Gonçalo, do prefeito nosso, Deus, do nosso governo de estado, do governo, do governador, do nosso país, o Brasil. Cuida do Bolsonaro, do presidente. Ele tem responsabilidade sobre a nação. Que ele seja tocado por ti, que o teu espírito, ele é sensível ao teu espírito, fale ao coração dele. Eu sei que humanos cometem erros, nós cometemos erros, mas Deus, que possamos acertar e tu possas inundar este país com milagres agora. Deus, surpreenda o mundo com os milagres, com as curas, com as portas de emprego, com a prosperidade. Deus, quebra todos os seus inimigos, os inimigos do povo brasileiro, a mídia que é inimiga, que são contrários à tua voz, à tua palavra, a ti como Deus, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro saúde, eu declaro bênção, eu declaro milagres acontecendo para a glória dele, para a glória de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Seja feita a tua vontade, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém, amém e amém. Queridos, que bom. Passamos aí 50 minutos aqui nessa live. E daqui a pouquinho vai estar no YouTube, daqui uns 5 minutinhos. E aí vai ficar o tempo necessário. É só botar a data de hoje. Aí você escreve assim, Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo, tudo junto. Daqui a 5 minutos, 10 minutinhos, vai estar no YouTube. Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. E você vai ter essa mensagem novamente. E no próximo domingo, se ainda estiverem as coisas todas fechadas, 9 horas da manhã eu vou estar lá na igreja. Eu, com uma parte do meu grupo de nós vamos fazer diretamente 9 horas da manhã em Pampa, 9h01, 9h02 minutos, nós vamos estar na igreja, com não só eu sozinho, mas com alguns do grupo de louvor, alguns oficiais da igreja vão estar comigo, aqueles dois que têm responsabilidade comigo no púlpito, o nosso querido evangelista Maxwell, evangelista Robert, o Birajara, cuidando de toda a parte de som. Domingo é melhor porque é no templo e vamos ter mais liberdade para cultuarmos a Deus no domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição. Tá bom? E à noite, 7 horas da noite, 19 horas também, aí nós vamos estar na igreja. Eu vou estar em casa, aqui, novamente, fazendo essa live, trazendo uma mensagem. E domingo, queridos, é domingo da ressurreição. A notícia de sexta-feira, de quarta, Jesus foi preso, quinta, julgado, sexta foi morto. A notícia de sexta-feira é de morte, é de terror, é o que está acontecendo no mundo inteiro. Morte, pânico, medo, terror. Mas domingo é dia de ressurreição. E o domingo da ressurreição é no próximo domingo. A ressurreição, a vida nova em Cristo Jesus. Eu me despeço, ore pelo pastor Samuel Brito, Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. Nosso endereço em São Gonçalo, quando estiverem abertos, você pode nos procurar. Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo, Avenida Presidente Kennedy, 71. Vou repetir, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade, aqui em São Gonçalo. Os nossos cultos são às quartas-feiras, 20 horas, e aos domingos, 9 e 19 horas, o culto da família. E também temos às segundas-feiras, Casados para Sempre, liderados pelo casal Israel e Tatiaele. Nós damos esse diploma. Então é uma festa do povo de Deus aqui em São Gonçalo. Venha conhecer o nosso trabalho, venha conhecer a nossa igreja, que é conhecida como a Igreja do Amor, tá bom? E eu me despeço dizendo que Deus abençoe esse finalzinho de noite. Que a madrugada seja uma madrugada de bênção. Deus te dê uma noite tranquila, um acordar feliz. E vem quinta-feira aí, notícias boas chegarão. Amém. Bênçãos de Deus acontecerão na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa,
nos seus negócios. Saiba disso. Não esqueça de agradecer a Deus. Não esqueça de dizer, meu Deus, em nome de Jesus, obrigado. Tá bom? Eu me despeço. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E aqueles que acreditam em Deus e professam o nome de Jesus, digam amém. 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 Tchau.